Olá pessoal, deixa eu te mostrar um pouco sobre o porquê dessa crise toda. Tudo começa aqui, ó. O governo está gastando muito mais do que gastava. Em 12 meses nós temos um crescimento real de 15%, ou seja, acima da inflação. Olha só, o PIB está crescendo 3,1% em 4 trimestres. As despesas estão crescendo 15% em termos reais. Isto é absolutamente insustentável. E justamente porque gera um déficit monumental. Apesar da receita estar crescendo horrores em virtude do aumento da carga tributária, olha só esse dado. Esse daqui é o rombo fiscal que o Brasil tem. Nós estamos com um rombo nominal pior do que no tempo da pandemia, mas com um detalhe, sem ter pandemia. Não tem como um governo ficar indevidamente gastando e indefinidamente gastando que vai ter dinheiro a tanto quando ele quiser. Não é assim que funciona. E um outro ponto muito importante é o cronograma de vencimento da dívida do governo. Vejam que dos 9 trilhões que o Brasil deve, 2,5 trilhões vencem em até um ano. Isto é muito dinheiro vencendo no curto prazo. E de 1 ano a 3 anos, o governo vai ter que desembolsar 2,3 trilhões do nosso dinheiro. Ou seja, é quase 5 tri em até 3 anos. Sendo que até 1 ano é 2,5 trilhões. O que acontece, pessoal? O governo, para pagar essa dívida, ele não tem esse dinheiro. Então ele precisa emitir um título novo para pegar o dinheiro da sociedade e pagar o título velho. Só que como ele está aumentando muito seu endividamento, o risco de ele dar um default, dele não pagar as contas, ele aumentou muito em virtude do tamanho do rombo que está acontecendo mês a mês. E por conta disso, o governo tem que pagar cada vez mais juros. Vejam, por exemplo, este caso aqui. O governo está pagando numa LTN, que é uma letra do Tesouro Nacional, a mais de 15%. Ou seja, isso não tem nada a ver com Selic, nada. O governo, para poder colocar um papel no mercado, pegar o dinheiro das pessoas e pagar a dívida que está vencendo, ele tem que pagar 15% ou mais por cento. Aí eu pergunto, se o governo está pagando 15% no dinheiro da economia e está competindo com as empresas, com os produtores, com as pessoas físicas pelo mesmo dinheiro no mercado, eu pergunto, se o governo, que em tese é a coisa mais segura numa economia, está pagando 15%, quanto você acha que vai pagar de juros a partir de 2025? Então, veja também esse dado. O governo já pagou 869 bilhões de reais de juros em 12 meses. E veja como isso tem pouco a ver com a Selic. Lá em 2022, por exemplo, nós tínhamos uma Selic em média dos meses de 12,94 e pagamos 500 bi de juros, que já é um monte de dinheiro. Agora, em 24, a média da Selic foi 10,78 e o governo pagou 869, mais do que 50% a mais do que pagou lá em 2022. Em 2023, a Selic média era 13,12, bem mais do que agora, da média do ano de 24, e nós pagamos 720 bilhões. Então veja que nós estamos aumentando cada vez mais o juro, e eu vou fazer aqui uma previsão. Nós vamos pagar, vai ter uma manchete esse ano. O Brasil pagou 1 trilhão de juros. Pessoal, para a saúde é 230 bi. Para juros, nós vamos pagar 1 trilhão. E isso não tem nada a ver com o Roberto Campos Neto, não tem nada a ver com o Copom, não tem nada a ver com o Banco Central. Isso tem a ver com a necessidade de financiamento do setor público. Por isso a importância de ter esse pacote de gastos, por isso a importância de ajustar a economia e não empurrar o Brasil para um abismo, como é o que o governo está fazendo, lamentavelmente. Por isso que o câmbio passou de 6 já longe, por isso que a curva de juros da Selic está lá em cima. Não é porque alguém esteja querendo prejudicar o governo, porque quem prejudica mesmo o governo é o próprio governo, com políticas econômicas absolutamente terraplanistas, as quais já foram feitas lá em 2012, 13, 14, e nós vimos muito bem aonde deu. Só que, infelizmente, nós estamos fazendo os mesmos erros, só que de maneira mais rápida.